Há algo de profundamente sagrado em ter o próprio espaço, uma casa pequena, uma cama só sua, o cheiro do café preenchendo a manhã em silêncio. Morar sozinho é, muitas vezes, a primeira vitória silenciosa depois de batalhas que ninguém viu. Lutas emocionais, jornadas financeiras, batalhas internas contra o medo e a dúvida. Mas o que poucos falam é que essa conquista íntima pode acender faíscas de ressentimento nos corações alheios. Quando você deixa de depender, quando você encontra sua própria força, quando você prova, mesmo sem querer, que é possível se bastar, nem todos ao redor celebram essa vitória. A inveja não costuma se anunciar com placas luminosas. Ela se esconde nos pequenos comentários, nos olhares atravessados, nas ausências sem explicação. E se você não estiver atento, pode acabar se culpando, achando que o problema é você, quando na verdade o problema é a ferida maltratada do outro. Sêneca dizia que somos mais feridos pelas opiniões que permitimos que nos atinjam do que pelos fatos em si. E hoje, mais do que nunca, precisamos aprender a reconhecer quando a inveja está tentando invadir nossa paz, para que possamos proteger o que conquistamos com tanto esforço. Este vídeo é um chamado à consciência. Se você sente que, desde que escolheu morar sozinho, certas relações mudaram, certas atitudes ficaram estranhas e você começou a se perguntar: será que o problema sou eu? Este vídeo é para você. Aqui, vamos desvendar 7 sinais claros de que o seu crescimento, a sua liberdade e a sua paz podem estar provocando incômodo em quem ainda não encontrou seu próprio caminho. Mais do que identificar, vamos aprender juntos a proteger a nossa alma, sem arrogância, sem medo, mas com a serenidade dos que sabem que sua luz é uma bênção e não uma ameaça. Porque no final das contas, a sua paz vale muito mais do que a aprovação dos outros. E morar sozinho não é apenas viver em uma casa vazia, é habitar, pela primeira vez, a sua própria vida. Respire fundo, você não está só, e é hora de enxergar com clareza. 1. Pequenas indiretas, grandes amarguras. A inveja raramente se declara em voz alta. Ela prefere se esconder atrás de risos forçados, piadas maldosas e comentários disfarçados de brincadeira. Quando você mora sozinho, não é raro começar a ouvir frases soltas como: "Ah, agora que virou ermitão. Cuidado para não ficar para titia, tio, hein? Nossa, deve ser tão triste chegar em casa e não ter ninguém." Essas pequenas indiretas são veneno destilado em doses mínimas, tentando corroer a sua conquista sem parecer agressão direta. É o que chamamos, na linguagem das emoções, de microagressões, ataques sutis que revelam grandes amarguras internas. Epicteto já ensinava: as pessoas não se perturbam pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Quem lança essas indiretas não está realmente preocupado com a sua solidão, está lidando de forma desajeitada com a própria insatisfação. Cada piadinha sobre sua vida independente revela uma verdade incômoda. Alguns gostariam de ter sua coragem, mas não têm. Alguns invejam sua liberdade, mas a disfarçam com desprezo. Alguns sentem medo de ficar para trás e tentam puxar você de volta. A projeção é uma armadilha comum. Ao invés de confrontar a própria infelicidade, a pessoa projeta sobre você os próprios medos e frustrações. Ao minimizar sua escolha de morar sozinho, ela tenta diminuir também a sensação de inferioridade que sente. Reconhecer isso é libertador. Você deixa de internalizar a culpa e começa a enxergar o que realmente está acontecendo. A resposta? Não é a discussão, não é a explicação, é a serenidade. Como diz a Bíblia em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Diante das indiretas, sorria com mansidão. Fortaleça seu interior para que a amargura alheia não encontre abrigo em você. E lembre-se sempre,
Quem tenta diminuir a sua luz apenas revela a própria escuridão. Se essas pequenas indiretas estão surgindo em sua vida, não se assuste. Veja como o que realmente são, sinais claros de que você está crescendo e que nem todos estão prontos para celebrar o seu voo. 2. O silêncio que incomoda. Morar sozinho é um privilégio raro. O silêncio não é mais um vazio, mas uma presença viva que acolhe. É naquele silêncio que você ouve seus próprios pensamentos, sente suas emoções sem filtros, percebe a vida em sua forma mais crua e honesta. Mas há quem não suporte ver isso. Para alguns, o seu silêncio é como um espelho. E nem todo mundo gosta do que vê refletido nele. Quando você escolhe a solitude consciente, você desperta, sem querer, a consciência adormecida dos outros. Você mostra, apenas existindo, que é possível ter paz sem depender de barulhos externos, sem precisar da validação constante de grupos, festas ou companhias vazias. E isso, para quem ainda se sente escravo do barulho, pode ser insuportável. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Seus dias tranquilos, sua rotina sem alardes, seu sorriso discreto ao preparar o próprio café, tudo isso é uma afronta silenciosa a quem ainda não aprendeu a encontrar felicidade em si mesmo. Preste atenção. Pessoas que ficam desconfortáveis com o seu contentamento silencioso. Comentários do tipo: "Nossa, como você aguenta esse silêncio?" Convites insistentes para sair, como se sua casa fosse uma prisão e não um santuário. A inveja se manifesta muitas vezes como uma tentativa de quebrar seu silêncio, de fazer você duvidar da escolha que fez, de transformar seu lar, que deveria ser refúgio, em motivo de culpa ou desconforto. Mas a verdade é simples e libertadora. Quem não suporta o seu silêncio ainda não fez as pazes com o próprio barulho interno. Não é seu papel se desculpar pela paz que construiu. Não é seu dever abrir mão da serenidade para confortar a agitação dos outros. Sê firme, proteja o seu espaço e lembre-se, o silêncio que incomoda é, na verdade, o testemunho mais poderoso da sua liberdade interior. Escreva nos comentários: "Meu silêncio é minha fortaleza." 3. A minimização das suas conquistas. Nada incomoda mais quem está preso do que ver alguém voando livre. E quando você conquista o seu espaço, sua liberdade, sua autonomia, algo precioso acontece. Você se torna uma prova viva de que é possível romper correntes invisíveis. Nem todos querem ver essa prova diante dos olhos. Alguns preferem minimizar suas conquistas para proteger a própria narrativa de limitação. Você começa a ouvir frases como: "Ah, morar sozinho é fácil quando não se tem responsabilidade. Isso aí é só uma fase, logo você cansa. Também, com sorte, tudo é mais fácil, né?" Essas falas não são apenas comentários. São tentativas inconscientes de rebaixar aquilo que você lutou para construir. É o medo do outro dizendo: "Se ele conseguiu, eu também poderia ter conseguido, mas não tentei." Marco Aurélio ensinava: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Quando alguém tenta diminuir suas vitórias, está agindo contra a harmonia da vida, porque a vitória de um deveria ser inspiração para todos, e não motivo de ressentimento. Essa minimização dói. Dói porque, em algum nível, queremos que aqueles que amamos se alegrem por nós. Mas aqui mora uma lição dura e necessária. Nem todo mundo que caminha ao seu lado torce pela sua liberdade. O estoico moderno aprende a reagir com equanimidade. Nem euforia pelos elogios, nem tristeza pelas críticas. Sêneca dizia: "O que importa não é o que falam de você, mas quem você é." Por isso, diante da tentativa de minimizar suas conquistas, lembre-se, você sabe o preço que pagou. Você conhece as batalhas que lutou em silêncio.
Você sentiu na pele cada medo vencido, cada renúncia feita, cada escolha difícil. E nada, absolutamente nada que digam pode tirar isso de você. Não entre no jogo de se justificar. Não caia na armadilha de tentar provar seu valor. Seu valor é intrínseco e sua caminhada sagrada. O mundo precisa de exemplos vivos de coragem. E se a sua independência incomoda, que ela continue incomodando, como um convite silencioso à transformação para aqueles que ainda vivem aprisionados. 4. Convites cheios de segundas intenções. Nem todo convite é gesto de carinho. Às vezes, por trás de um "vamos sair" ou "vem pra cá", existe algo mais profundo. A tentativa inconsciente de tirar você do seu eixo. Quando você mora sozinho, sua rotina serena e seu prazer na própria companhia podem gerar um desconforto invisível em quem ainda teme a solidão. E assim, começam a surgir convites que parecem gentis, mas que escondem segundas intenções. Observe, convites excessivos, quase obrigatórios, como se ficar em casa fosse errado. Insistências repetidas, mesmo depois de você dizer que prefere ficar. Comentários como "você precisa sair mais" ou "não pode viver assim". Esses convites não são sobre você, são sobre o vazio que o outro sente e não sabe preencher. Sua presença em casa é um lembrete doloroso para quem não consegue encontrar paz sem movimento, sem ruído, sem distrações externas. Epicteto nos orientava: se alguém confia em si mesmo, não depende da aprovação dos outros. Mas quem não confia tenta arrastar outros para o seu turbilhão, para que não precise encarar o próprio abismo. Aceitar convites deve ser um ato de amor, não de culpa. Sair deve ser celebração, nunca obrigação emocional. Se você começa a sentir que está sendo puxado para longe da sua paz, fique atento. Você não precisa se justificar por preferir seu lar. Você não deve ceder à pressão de quem confunde movimento com felicidade. Você tem o direito sagrado de escolher seus momentos, suas companhias e seus silêncios. Jesus mesmo nos evangelhos muitas vezes se retirava para lugares solitários para orar e renovar suas forças. Se até o Filho de Deus entendeu a importância do recolhimento, por que nós deveríamos ter vergonha dele? Aceite convites que somam. Recuse com amor, mas com firmeza, aqueles que tentam roubar sua serenidade. A verdadeira liberdade está em viver de acordo com sua verdade, não com as expectativas dos outros. 5. A súbita distância. De repente, aqueles amigos tão próximos começam a se afastar. As mensagens diminuem, os convites cessam, as conversas esfriam e você fica tentando entender: o que foi que eu fiz? A resposta, na maioria das vezes, é simples, mas dolorosa. Você não fez nada de errado. O problema não é a sua presença, é a sua evolução. Quando você escolheu morar sozinho, você não apenas mudou seu endereço, você mudou de nível. Sua independência, sua paz, sua força interior passam a expor, sem palavras, as prisões emocionais e dependências que muitos ainda vivem. Essa exposição é incômoda. E para alguns é mais fácil se afastar do que confrontar as próprias feridas. Marco Aurélio dizia: quando você se levanta pela manhã, lembre-se de que encontrará a inveja, a ingratidão, a arrogância, a traição, a malícia e o egoísmo. Não como uma maldição, mas como uma certeza da natureza humana. A distância súbita é um dos sinais mais claros de que a sua jornada está tocando lugares sensíveis nos outros. É como se na sua liberdade eles enxergassem a prisão que ainda negam para si mesmos. O que fazer quando isso acontece? Primeiramente, não se culpe. Depois, não tente forçar aproximações que não são mais naturais. Por fim, ore por eles, mas siga em frente. O caminho da liberdade emocional é solitário em muitos trechos. E tudo bem, nem todos conseguirão acompanhar seu ritmo, nem todos estarão prontos para a paz que você está construindo.
A Bíblia nos ensina em Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Nem todo afastamento é perda. Às vezes é proteção. Às vezes é Deus limpando o caminho para que você encontre novos vínculos, mais verdadeiros, mais alinhados, mais livres. Aceite a distância sem rancor. Perdoe sem que peçam desculpas. E lembre-se, o amor maduro liberta, o amor imaturo aprisiona. A sua jornada merece ser compartilhada com quem celebra, não com quem compete. 6. Críticas veladas à sua rotina. Há uma beleza silenciosa em construir seus próprios rituais. O café que você prepara como um pequeno ato de carinho. O arrumar da cama como uma oração silenciosa de gratidão. O momento de leitura à noite como um encontro sagrado consigo mesmo. Morar sozinho te dá a liberdade de criar um universo íntimo, feito de pequenas escolhas conscientes. Mas nem todos enxergam isso com olhos puros. Muitos, incapazes de encontrar sentido nas próprias rotinas, zombam da sua, transformam sua disciplina em motivo de piada, tentam pintar seus hábitos saudáveis como manias excêntricas ou até sinais de tristeza. Comentários sutis começam a aparecer. Nossa, você está virando velho, rápido, hein? Que perda de tempo arrumar casa todo dia. Você devia relaxar mais, viver a vida. Essas críticas veladas são muitas vezes a expressão da própria falta de autocuidado de quem as faz. Quem não consegue cuidar da própria alma sente incômodo ao ver alguém fazendo isso com dedicação e amor. Sêneca nos lembra: o maior obstáculo para viver é a expectativa que depende do amanhã e a negligência do presente. Sua rotina, simples, silenciosa, estruturada, é justamente a prática de viver plenamente o agora. Zombar dos seus rituais é zombar daquilo que sustenta a sua saúde mental, emocional e espiritual. É uma tentativa inconsciente de fazer você duvidar da força que construiu, para que volte ao ciclo da distração que prende tantos. Mas você não deve nada ao caos dos outros. Você não precisa justificar a paz que cultiva diariamente. Seu lar é o seu templo. Seu dia é a sua oração viva. Quando tentarem ridicularizar seus ritos silenciosos, lembre-se de Jesus, que frequentemente se retirava para lugares desertos para orar, e foi criticado até por seus próprios discípulos. A verdadeira vida espiritual e emocional se constrói no invisível, no pequeno, no constante. Quem ri da sua rotina, na verdade, teme o silêncio que ela revela. Proteja seus hábitos como quem protege uma chama preciosa em meio a ventos fortes. 7. Tentativas de desmoralizar suas decisões. Quando tudo mais falha, as indiretas, as críticas veladas, o afastamento, alguns recorrem ao último recurso: tentar desmoralizar suas escolhas. É aqui que surgem os comentários mais ácidos e insidiosos, como: morar sozinho é coisa de quem não conseguiu formar uma família. Isso é fuga, não independência. Daqui a pouco vai ver o quanto isso foi um erro. Essas palavras não são conselhos, são ataques disfarçados de preocupação. São tentativas de ferir a sua convicção para que você desista do que construiu. Não porque você esteja errado, mas porque sua escolha revela, como um espelho, a prisão dos que criticam. Marco Aurélio escreveu: escolha não ser magoado, e você não será. Essa é a força que precisamos cultivar diante das tentativas de desmoralização. Lembre-se, as críticas vêm de quem não teve coragem de seguir o próprio caminho. A acusação de fuga muitas vezes esconde a própria covardia de mudar. A previsão de arrependimento revela o medo que o outro sente do próprio vazio. Jesus também foi alvo de tentativas de desmoralização. Chamaram-no de possesso, de louco, de blasfemo, simplesmente porque sua vida era um desafio vivo às estruturas de poder e medo da época. Assim como ele, quem escolhe viver de maneira diferente será questionado, ridicularizado, atacado. Mas quem se firma na verdade interior permanece inabalável. Não explique,
Não justifique, não discuta. Seja como uma rocha no meio da tempestade, firme, silencioso, inquebrantável, porque no fim as palavras amargas passarão. As opiniões mudam, as críticas envelhecem, mas a paz de quem viveu fiel a si mesmo permanece para sempre. Você chegou até aqui. Você enfrentou medos, superou noites silenciosas, aprendeu a se bastar. A paz que você construiu não veio fácil. Foi conquistada com lágrimas que ninguém viu, escolhas difíceis que poucos entenderam, coragens pequenas que mudaram tudo. E agora, quando perceber olhares enviesados, críticas disfarçadas, distâncias súbitas, lembre-se, isso não é sobre você. É sobre o abismo que sua liberdade revela nos outros. A inveja é o reconhecimento inconsciente daquilo que ainda não se teve coragem de conquistar. Mas você não está aqui para viver segundo os temores alheios. Você foi chamado para habitar sua própria alma, com verdade, com fé, com serenidade. Sêneca dizia, é parte da cura o desejo de ser curado. E morar sozinho, cuidar de si mesmo, viver de maneira consciente, é um testemunho silencioso para o mundo de que a cura é possível. Por isso não se esconda, não se encolha, não se justifique. Permita que sua vida seja em si mesma uma oração viva, um altar de liberdade, paz e amor próprio. Jesus também buscava a solitude para fortalecer sua missão. E se até ele foi criticado por isso, o que nos faz pensar que passaremos ilesos? Aceite a crítica com graça, encare a inveja com compaixão, proteja sua paz com firmeza. E, acima de tudo, celebre cada pequeno momento do seu caminho. Cada manhã em que acorda e agradece pelo seu lar. Cada noite em que sente que pertence a si mesmo. Cada instante em que percebe que, mesmo sozinho, jamais está só, porque Deus habita em quem se abre para a verdade. Hoje, quero te convidar a fazer um pacto sagrado, escolher a paz, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. Escolher a verdade, mesmo que ela traga solidão temporária. Escolher a liberdade, mesmo que ela assuste quem ainda vive em correntes. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: minha paz é minha casa e meu escudo. E lembre-se, aqui, neste canal, você sempre terá um refúgio, palavras que curam, verdades que libertam, sabedoria que transforma.